boa noite, alunos. Vamos continuar aí nossa aula de eletromagnetismo. A gente está entrando na nossa unidade 4. Na nossa unidade 4, a gente vai falar sobre ondas eletromagnéticas. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é fazer a ligação das equações de Maxwell, que a gente estava vendo até agora, com essa parte de ondas eletromagnéticas, com as equações, com a parte teórica. Então, hoje nossa aula vai ser uma introdução a esse conceito de ondas eletromagnéticas. Com a unificação da eletricidade com o magnetismo, que foram descritas, né, pelas equações de Maxwell. Então, Maxwell fez essa junção aí de eletricidade com o magnetismo nessas equações dele. Então, foi possível explicar o que é a luz. Então, uma onda eletromagnética. Se ela é onda, ela tem que ter todas aquelas propriedades de onda, de reflexão, de difração e etc. Então, as equações demonstram que um campo magnético variável gera um campo elétrico. Isso a gente aprendeu lá com a lei de Faraday. E também a gente aprendeu que um campo elétrico variável gera um campo magnético. Esse aqui a gente viu com a lei de Ampère. E o que acontece? Meio que os dois campos conseguem se sustentar mutuamente. Se a gente olhar essa figura que está aqui, se a gente pensasse que de repente, sei lá, o vermelhinho aqui seja o campo magnético e o azulzinho o campo elétrico, por exemplo, a gente vai ver que conforme o vermelho sobe e desce, tipo aumenta e diminui, o campo elétrico também vai da esquerda para a direita. Então, conforme, por exemplo, um campo aumenta, ele induz o outro também a aumentar e assim sucessivamente, cada hora numa direção. Então, um campo consegue induzir o outro porque os dois estão variando aí, né, mutuamente. Então, assim, quando um campo elétrico ou magnético está variando no tempo, então a gente já aprendeu que se o campo for constante, se não estiver variando no tempo, não gera, né? Coisas carga parada ou corrente estacionária, elas não são capazes, né, de gerar o outro tipo de campo, né? Elas não são capazes de induzir. Então sempre tem que ter essa variação. Então, assim, quando um campo elétrico ou magnético está variando no tempo, ocorre uma indução do outro campo no espaço adjacente ao campo que está variando, e tal variação pode se propagar pelo espaço, formando a onda eletromagnética. Então, quando você faz variar ou o campo elétrico ou o campo magnético, um meio que gera o outro, e aí o outro gera um, e assim sucessivamente eles se propagam, um gerando o outro, aí eles conseguem se propagar no espaço com propriedades de onda. Só para a gente fazer uma diferenciação, aqui na direita a gente tem ondas eletromagnéticas, né? Então esses GIFs aqui, aqui na direita estão ilustrando como seria a onda eletromagnética, com um variando e o outro variando também, em que um faz o outro variar. E a gente vê que essa equação ela tem uma forma senoidal, né? Então, porque ela tem esse formato de subir, descer, subir, descer, subir, descer. E aí, só por classificar, a gente também tem as ondas mecânicas, como o som, ondas na água, ou a gente pode ter um oscilador de molas, etc. E tudo isso aí a gente tem comportamento de onda que a gente consegue trabalhar. A definição mais ampla de onda, sem ser necessariamente eletromagnética ou mecânica, é uma perturbação que se propaga por um meio. Então, se essa perturbação se propagar, a gente pode classificar, né, como sendo uma onda. Então, na esquerda, as ondas mecânicas, que a principal característica é que elas precisam ter um meio para se propagar. E do lado direito a gente tem a onda eletromagnética, que ela se propaga por um meio e se propaga pelo vácuo também. É assim, por exemplo, que a radiação solar consegue atingir a Terra. A maior parte do caminho que ela percorre é vácuo até chegar aqui na gente de novo. Então, a onda eletromagnética não precisa de um campo, de um meio físico para se propagar. Já as ondas mecânicas precisam.
propriedade interessante para a onda é que na onda há propagação de energia e quantidade de movimento, porém não há transporte de matéria. Então, quando a gente tem uma onda, a massa não tem transporte de massa. Não tem tipo assim um elétron que monta na onda e vai junto com ela, ou um próton, ou um átomo. A única coisa que vai é a energia em milijoules mesmo, ou essa quantidade de movimento que a gente já aprendeu nas outras físicas, por exemplo, desde acho que na física 1 já viu um pouquinho de quantidade de movimento, que uma onda, por incrível que pareça, mesmo a onda eletromagnética, ela é capaz de transferir quantidade de movimento, ela é capaz de empurrar um corpo, ela dá um empurrãozinho, ela faz pressão, por exemplo, mesmo não tendo massa, devido a ela possuir energia. Então ela consegue transferir quantidade de movimento também, apesar de não transferir massa. Se a gente reparar esse pontinho vermelho que está nesse GIF, vocês podem ver que ele só sobe e desce, ele não vai para frente nem para trás. Então a onda passa pela posição dele, mas ele não vai para frente acompanhando a onda. Só quem vai para frente é a energia. A posição aqui desse pontinho, que seria um corpo que estivesse aí, ele só sobe e desce. Então, isso é uma propriedade importante para ondas eletromagnéticas. Ela propaga energia, propaga a quantidade de movimento, mas ela não transporta matéria. Então, ela não tem massa, uma onda eletromagnética. Tranquilo até agora? A gente está vendo primeiro esse comecinho mais a questão teórica mesmo e tal. Como a gente está falando de onda e a gente pode representar a onda eletromagnética dessa forma, a gente precisa definir o comprimento de onda, a amplitude. Então, aí como definição, a gente tem comprimento de onda, a gente usa a letra lambda, e a definição de comprimento de onda é a distância percorrida durante uma oscilação completa. Para a gente considerar como oscilação completa, se a gente pegar esse quadradinho azul aqui, ó, daqui, tem que ser um máximo para cima, um mínimo para baixo e aí voltar no zero para a gente considerar uma oscilação completa. Então, tem que ter uma crista e um vale, e aí a gente tem um comprimento de onda completo. Esse comprimento de onda vai ser o que classifica os diferentes tipos de ondas que a gente vai ter. Então a gente vai ver daqui a pouco o espectro de onda eletromagnética, que vai mostrar para a gente qual que é a diferença de uma onda de rádio para um infravermelho, para um ultravioleta, para um luz visível. Então exatamente a gente pode classificar essas ondas pelo comprimento de onda. Então, como essa onda oscila, vai mostrar para a gente a energia, vai mostrar a frequência. Chegou mais um aluno aqui. Então, a gente pode classificar desse jeito. Outra coisa que a gente pode também definir é o período e a frequência. Então, essa oscilação completa, ela demora um tempo, e a gente chama esse tempo de período, a gente usa a letra T maiúsculo. A gente não pode confundir com o T minúsculo, que vai ser o tempo. Então, o tempo que demora para oscilar uma vez, a gente chama de período. E já a frequência é quantas vezes está oscilando por segundo. Então, se oscilar 100 vezes por segundo, a frequência é 100 Hz. Vocês que trabalham com elétrica, vocês têm uma parte muito importante do estudo das frequências, que são relativas à geração da corrente alternada, né? De quantas vezes está oscilando ali a sua corrente. 60 Hz, por aí. Então, isso é uma informação bem importante. Então, assim, ó, se a gente pensar que a frequência que a gente está usando F minúsculo é o número de oscilações completas N.
por segundo, então é um n dividido por um ΔT, que é o tempo. Se eu dividir a quantidade de vezes que oscilou pelo tempo, eu tenho a frequência. E se eu pegar uma só oscilação completa, o tempo de uma oscilação completa a gente chama de período, então eu posso colocar no lugar do n, eu posso colocar 1, e aí o tempo então vira o período. Então a gente tem essa relação entre frequência e período, que uma é o inverso da outra. A frequência é o inverso do período, porque eu coloco esse n igual a 1, e aí o tempo de uma oscilação completa só a gente chama de período, que usa o T maiúsculo. Então por isso que a frequência é o inverso do período. Outra questão importante, como ela é uma onda, ela vai se propagar, né? É importante a gente saber a velocidade com que ela se propaga. Então, se for olhar as equações de velocidade, né? A onda eletromagnética ela se propaga com velocidade constante. Então, a gente usa aquela equação do movimento retilíneo uniforme, que aprende lá na Física 1, como variação do espaço no tempo, sendo a velocidade. Então, esse é o comprimento. T é o tempo. Esse comprimento a gente no SI, né, a gente usa metro, né? E no SI esse tempo a gente usa segundo e fica metros por segundo, a unidade de medida de velocidade, né, no sistema internacional. A gente viu lá que o comprimento, como a gente tem que transformar essa equação para onda, a gente viu que comprimento de onda a gente usa a letra lambda. Então eu vou trocar no lugar do S, que é comprimento, eu vou escrever lambda, porque é o comprimento de onda, a gente usa lambda. Comprimento em metros, a gente normalmente usa essa letra S que está aqui. Então eu vou trocar naquele V ali, eu vou colocar o lambda. E no lugar do tempo, a gente está chamando de período, né? Esse tempo de oscilação. Então eu vou trocar no lugar do ΔT minúsculo, eu vou pôr o T maiúsculo. Então a gente fica com essa relação aqui da esquerda, ó. Velocidade é o comprimento de uma onda dividido por período. Como a gente viu agora também que a frequência é o inverso do período, o mais comum da gente representar essa equação de relação entre velocidade, comprimento de onda e frequência é fazer que a velocidade ela é o comprimento de onda vezes a frequência. Então, se a gente conhecer essa relação, a gente pode calcular, por exemplo, a frequência de uma onda, se eu conhecer o comprimento de onda. Ou, se eu conheço o comprimento de onda, eu consigo calcular a frequência dessa onda, e assim sucessivamente. A velocidade da luz, pessoal, no vácuo, ela é aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E a gente usa normalmente a letra C para representar a velocidade da luz. Então a gente pode também atualizar, em vez de usar V aqui, né, igual a gente usou, a gente pode usar C. Então pode falar que C é lambda F se a gente fizer só para ondas eletromagnéticas, que no caso é a velocidade da luz. Então vamos fazer uma aplicação dessa equação só para a gente fixar. Então, assim, ó, os comprimentos de onda visíveis para um ser humano estão nas faixas de radiação de comprimentos de onda entre 370 nanômetros, então esse é o comprimento de onda de uma radiação violeta, e 750 nanômetros, então esse é um comprimento de onda ali do limite do vermelho. Então a gente quer saber quais são as frequências que essas ondas se referem. Então, calculem aí quanto que dá 370 nanômetros e 750 nanômetros. Calculem isso em frequência, porque 370 nanômetro é comprimento de onda. Igual a gente viu ali, né? C é lambda F. Então, calculem aí para mim aí, 2 minutinhos para vocês fazerem isso. Então vamos lá, a gente quer fazer a frequência, né? Então, se C é H vezes F, então a frequência a gente vai ter que dividir essa velocidade da luz pelo comprimento de onda. Vamos fazer, por exemplo, por 370. Então, a frequência vai ser C, que é 3 vezes 10 oitava, que é a velocidade da luz, dividido pelo comprimento de onda. Nesse caso aqui é 370 vezes 10 a menos 9.
frequência desse aqui que você falou? Deu 8.1 vezes 10 a 14. 10 a 14, como é uma frequência, a unidade de medida é o Hertz. Para o outro, que agora é para o vermelho, né? 3 vezes 10 a oitava. E aqui é 750 vezes 10 a menos 9. Quanto que vai dar? 4 vezes 10 a 14. Repete, por favor. 4 vezes 10 a 14. 4 vezes 10 a 14 Hz. Então, essas seriam as frequências em que o nosso olho consegue enxergar. De 4 vezes 10 a 14 Hz até 8,1 vezes 10 a 14 Hz. Essas são as frequências da luz visível, né, que a gente chama. Então, por essa relação aí entre comprimento de onda, frequência e velocidade da luz, a gente consegue calcular aí, né, quanto que dá. Outra coisa também que a gente consegue calcular, pessoal, é a energia que está associada à frequência da onda eletromagnética. Beleza. Tá, outra coisa que a gente pode calcular também é a energia que é associada à onda eletromagnética devido à frequência dessa onda. Então, se a gente olhar aqui, ó, quanto maior a frequência de uma onda, mais energia vai estar associada a ela. Por isso que a gente normalmente toma cuidado, por exemplo, com ondas de frequência alta, ultravioleta, raio-x, raio gama, porque se a intensidade for alta, vai ter muita energia associada a essa onda, e aí energia demais incidindo nas nossas células, por exemplo, não é muito bom. Então, quanto maior a frequência, mais energia vai estar associada. Então, a gente consegue calcular quantos joules está associado a cada frequência, né, de onda que a gente tiver. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, então, essa energia que vai ser medida em joule, eu escrevi energia por extenso para não confundir com o E maiúsculo, né, que a gente usa para elétrico. Esse F é a frequência, medida em Hertz, e H é uma constante, que a gente chama de constante de Planck, e ela vale esse número aqui. Então, anotem esse número que eu vou passar um exercício aqui na frente que vocês vão usar. Então, se eu tiver a frequência, eu descubro a energia. Então, calculem aí, ó, a energia associada a uma onda que possua comprimento de onda de 400 nanômetros. Lembrando que energia é H vezes F. O valor do H está aqui na esquerda. Vamos lá, ó. A gente não tem a frequência, então a gente precisa calcular a frequência. A gente acabou de ver aqui atrás, ó. E se a frequência é a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Então vamos aplicar aqui, ó. Frequência é a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava. O comprimento de onda agora é 400 vezes 10 a menos 9. Vamos lá, primeiro a frequência, quanto que deu? 7.5 a 10 a 14. 7.5 10 elevado a 14. 10 elevado a 14. Mais alguém achou isso aí? É isso aí mesmo, pessoal? Isso. Então a energia Isso aí. vai ser H vezes o F. Então tem que ser o H vezes o F. O H 6,626 vezes 10 a menos 34 vezes essa frequência 7.5 vezes 10 a 14 Hz. Qual vai ser a energia, pessoal?
deu É. 4,97 vezes 10 é menos 19. Isso aí. Parece uma coisa bem pequenininha. Mas assim, quando a gente tiver isso espalhado por uma área, então a gente aumentaria essa quantidade de energia que estaria chegando, certo? Então isso aí seria tipo pontualmente. Se a gente tiver energia por unidade diária, aí a gente teria mais energia chegando aí associada a essas coisas. Isso é importante, pessoal, que a gente pode, por exemplo, quem for trabalhar com geração de energia devido à radiação solar, por exemplo, né, energia solar, isso é uma das coisas que pode ser levada em consideração, cálculos, né, de energia, etc., relacionada à frequência que está chegando. Então tá, vamos continuar. Outra coisa também que a gente pode calcular é a relação de intensidade da onda, que a gente vai usar aqui de watts por metro quadrado, que seria a potência dessa onda eletromagnética por unidade de área. Potência, pessoal, aqui está usando P, é a energia no tempo, né? Então, isso aqui seria joules por segundo. Então, a intensidade da onda vai ser esse watt por metro quadrado. Então, vai ser a quantidade de joule que está chegando por segundo por metro quadrado. Então, por exemplo, a gente estava comentando, acabei de comentar, por exemplo, de placa de energia solar. Então, você vai ter a área da placa, você vai ter a energia que a gente viu ali, como que calcula, e vai ter o tempo em que você vai estar incidindo essa radiação. Então, poderia ser uma aplicação. Essa área, pessoal, é uma área de propagação. Então, como a onda eletromagnética ela se propaga em 3 dimensões, por exemplo, se eu tiver uma fonte pontual, essa onda ela vai estar indo em todas as direções. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, a área de superfície de uma esfera para calcular essa intensidade de uma radiação que seja pontual. Se a gente pensar no Sol, o Sol está emitindo radiação para todos os lados. Então, se a gente conhecer a potência do Sol, por exemplo, a gente medir esse raio aí, que seria a distância da Terra até o Sol, a gente saberia a intensidade dessa radiação que chega no planeta. Então, essa intensidade é a potência, então a área de propagação, se for esférica, tá, pessoal? 4πr ao quadrado é a área de superfície de uma esfera. Então, a gente trocaria essa área, né, por 4πr ao quadrado. Então, pessoal, calcule a intensidade da luz de uma lâmpada de 60 watts. Vamos supor que a gente está calculando que essa lâmpada está emitindo luz em 3 dimensões. Então, imagina que essa luz, se ela está indo, vamos imaginar aquela área como sendo esférica. Então, só para lembrar aqui, então intensidade, potência sobre 4πr ao quadrado. Então calculem aí como que vai variar essa intensidade dessa luz a uma distância de 1 metro, de 2 metros e de 3 metros. Então calculem aí pra gente. Tá. Então, primeiro para a letra A. A gente tem aqui nossa relação matemática, né? Então, da potência pela essa área de superfície, que é esférica porque a propagação se dá em 3 dimensões. Então, ela vai se afastando, né, radialmente em todas as direções. Então, 4π vezes o raio ao quadrado para a letra A dá 4,77 watts por metro quadrado de intensidade. Vou pegar para o B. Agora aumentar esse raio para 2, então eu aumentei em 1 metro a distância, ele caiu de 4 para 1,94. E se a gente fizer novamente aumentar mais 1 metro, ele cai para 0,531. Então, se a gente reparar com as taxas em que está caindo, se a gente olhar desse primeiro para aqui, caiu para 1/4 da intensidade. Se a gente pegar do primeiro para esse último, caiu para 1/9 da intensidade. Por que vai caindo nessa proporção? Por causa daquele R ao quadrado. Então,
como o R é ao quadrado, esse decréscimo não é tipo assim, dobra a distância, cai pela metade a intensidade. R é ao quadrado. Então, se eu dobrei a distância, eu caí para a metade ao quadrado. Então, por isso que ficou 4. Se eu aumento a distância 3 vezes, a intensidade cai para 1/3 ao quadrado. Então, cai para 1/9. Então, como você tem uma fonte, ela cada vez mais que você se afasta, ela vai ficando mais longe. Então, a gente vai caindo essa intensidade aí devido a essa proporção aí ao quadrado. Então, isso é uma coisa a se levar em consideração, porque se você quer transferir aí uma energia de um ponto para o outro utilizando ondas eletromagnéticas, você tem que ver que devido a esse comportamento, a intensidade cai muito rápido. Então, não é muito tipo assim, econômico você transferir energia em todas as direções. Então, por isso que a gente usa fio e ação, porque vai em uma direção só, vai concentrado. Imagina se a gente tivesse, como se fosse por Wi-Fi, se a gente fosse transmitir energia por Wi-Fi. Essa onda ia em todas as direções, e aí você teria uma perda de energia bem maior. Então, esse é outro motivo que a gente utiliza antenas. Quando a gente utiliza antena, a gente consegue focar a nossa energia para um ponto. Então, a gente diminui, né, essa perda se caso essa área for em todas as direções aí, com esse raio ao quadrado aí. Entendido, pessoal, essa questão de intensidade? Relação de potência, intensidade. Beleza? Beleza, pessoal. Bem, professor? Oi. Eu, aproveitando a oportunidade, eu trabalho com sistema solar, então, assim, muita coisa eu estou aprendendo. E esse cálculo aqui, geralmente as placas solares, elas são feitos testes para saber o funcionamento dela corretamente, o quanto ela produz de energia. E essa iluminação ela faz, no caso ali, né, geralmente ela é 1000 watts por metro quadrado, uma temperatura de 25 graus. Esse cálculo aí, só para poder entender, esse cálculo também ele é feito para fazer questão de sombreamento no telhado? Tipo assim, ó, a questão da placa. Deixa eu deixar branquinho aqui para eu desenhar. Você tem a placa. Sim. A radiação vai incidir nela. Isso. E que sabe que, tipo assim, quanto mais áreas, mais placas, mais você vai captar. A inclinação que essa placa vai ter, de repente, em relação a uma superfície aqui, ela também vai impactar na quantidade de radiação que está chegando, na quantidade de radiação que vai aproveitar. Então, quando o Sol emite essa radiação, e aqui é um planeta, você pode ter nuvens, você pode ter coisas assim. Então, a radiação que está chegando aqui no topo não é a mesma que vai chegar aqui embaixo no planeta. Então, isso também vai influenciar. A questão da absorção dessa radiação tem outras coisas também, igual você comentou da questão dos 25 graus, que o aumento de temperatura da placa em si meio que diminui a eficiência da geração de energia dela, né? Então, também influencia nesse sentido. Então, você sabendo a quantidade de radiação que está chegando, você tem uma relação matemática que permite você saber a quanto de radiação que está chegando e o quanto que você aproveita. Esse 1000 watts que você comentou, se a gente para você chegar nesse valor, seria mais ou menos assim, se a gente quisesse transpor isso para o Sol. A gente tem o Sol. A energia do Sol está indo em todas as direções. Então, para chegar nesse 1000 watts, por exemplo, teve que se conhecer qual que é essa potência que o Sol está emitindo. E aí, se a gente pegar 1 metro quadrado aqui, por exemplo, aqui no planeta, imagina que o
planeta e aqui para sua placa. Então você conhece essa área e aí você consegue calcular devido a esse raio, quantidade de energia que saiu de lá devido à potência aqui do Sol e como que isso foi se propagando dessa onda e foi aproveitada aqui pela sua placa. Seria mais ou menos assim. A onda vai, se imagina esse R aqui seria aquele R que a gente viu ali da intensidade. E aí você conseguiria saber quantos watts por metro quadrado de intensidade de radiação chegando aqui na sua placa. Aí desses watts por metro quadrado você ainda vai ver a eficiência da placa, ainda vai ter mais coisas que vai ter influenciando. Eu só comentei, professor, desses 1000 watts por metro quadrado, que é o teste para fazer o cálculo de potência dela, entendeu? Para calcular quanto de potência ela vai fornecer. Mas seria um exemplo de uma quantidade que poderia chegar. Não que a gente sabe que a radiação é variável mesmo, né? Exatamente. Por isso que quando a gente vai vender, vai oferecer para o cliente, o pessoal aqui confunde o calor. Não, Cuiabá é quente, Cuiabá é frio. Não é por causa que o calor vai fazer com que produza energia. É a irradiação do sol, né? Por exemplo, se a gente pensar só em temperatura, as regiões equatoriais, elas recebem mais radiação do que aqui. Quanto mais próximo do Equador, mais radiação. Só que lá, como tem mais radiação, acaba tendo mais evapotranspiração, ou seja, evapora mais água, e tem mais nuvem. Então essa é uma relação que nem sempre vai dar certinha, de você ter mais radiação, só que se você tiver mais nuvem, porque chove mais, vai cair menos. Então lá incide mais, mas se tiver nuvem não chega no solo. Então não necessariamente o local que incide mais também vai girar mais. E aí, se você tem mais nuvem, será que embaixo vai ficar mais quente ou não? Então só a questão da temperatura tem mais coisas que influenciam. Tem questão de relevo. Se a gente pensar a quantidade de radiação que chega aqui e chega na Chapada, meio que é a mesma coisa. A gente está praticamente na mesma latitude, mas a temperatura lá é menor do que aqui, se a gente pensar em média. Mas isso que você falou é bem legal, esse é um exemplo bem prático. Beleza. Então, vamos continuar então. Aqui é um exemplo do espectro de onda eletromagnética. Então a gente vai fazendo essas classificações, né, que a gente estava falando em função ou da frequência ou em função do comprimento de onda. Então a gente tem desde ondas de rádio aqui, que são as ondas que têm o maior comprimento de onda. Então por isso que a gente usa onda de rádio, por exemplo, para a questão de rádio de música e comunicação, porque como elas são ondas grandes, elas conseguem transpor melhor os obstáculos, montanha, prédio, etc. E quando a gente já quer uma onda que seja mais direta, assim, mais incisiva, a gente utiliza comprimentos de onda que são menores, que são mais, tipo, como se fossem mais focados, que esses já ficam mais difíceis para a gente transmitir. A gente também viu na questão de energia que frequências maiores, né, igual aqui, ó, raio gama, raio X, que esses daqui da direita, tem energia maior. Então, por isso que aqui a gente relaciona, né, o tipo do raio com a questão da energia. Outra coisa também que é legal que a própria cor que está sendo emitida, ela tem relação com a frequência, né? Então a gente só enxerga esse intervalinho aqui, ó, aqui, ó. Então aqui ficaria os valores das temperaturas que os corpos têm que ter para a gente conseguir enxergar. Então corpos que são muito frios a gente não emite luz, seriam esses mais escuros. E se esquentar demais também, o corpo já começa a emitir ultravioleta, raio-x, raio gama. Então tem a ver a própria cor, né, do que está sendo emitido tem relação aí com a temperatura dele, né? Por exemplo, se você vê o carvão, vamos pensar num carvão. Ele, na hora que você coloca ele na churrasqueira, antes de você acender, ele está com temperatura ambiente. Então ele não emite luz. Então ele está ali com uns 20 graus por aí, ele não emite luz. Se você esquentar ele, vai chegar uma hora que ele vai começar a emitir que cor? Vermelho. Ou seja, na hora que ele vai entrar em brasa. Então ele vai ficar com uma temperatura tão alta que ele começa a mudar a frequência da emissão da onda dele. E a gente consegue já enxergar. Então
gente enxerga a emissão baseado na frequência que o corpo está. Então, se a gente pensar o Sol, a gente só enxerga a parte visível que o Sol emite, mas o Sol emite ultravioleta, o Sol emite raio-x, o Sol emite infravermelho. O nosso olho não enxerga, mas se a gente tiver um sensor adequado, conseguiria ver todo esse espectro de emissão aí do Sol, por exemplo. Então a gente faz classificação, né, das ondas baseado na frequência ou no comprimento de onda, e essas frequências também podem ser associadas à temperatura que o corpo está. Professor, eu tô olhando essa tabela, questão do raio. Por que assim, essa definição entre os raios, por exemplo, eu vou citar o raio-x, por exemplo. Existe o raio gama, e ele tem já uma certa, no caso, 10 a menos 12. Já existe um número que seja transmissível, no caso, a uma tela. Por que ainda há uma dificuldade de transmitir isso para o papel ou para uma tela? Porque já tem a numeração, já tem um certo grau, né, no caso de visualização, porque quem consegue transmitir melhor, no caso, um computador ou um papel, para a gente identificar mais, por exemplo, alguma doença, você está entendendo? Não sei se eu fui bem claro na minha pergunta também. Então, esses desenhos que ele está colocando aqui, ele está comparando o tamanho da onda com o tamanho alguma coisa que tem esse tamanho. Então, por exemplo, aqui no rádio, 10 a terceira, o que tem 10 a terceira metros? Isso pode ser difícil. Ou, mano, se for, sei lá, a gente tem 10 elevado a menos 1, né, metros, se a gente pensar, né? A gente tem 1 metro. São as escalas. Então, quando aqui coloca 10 a menos 12, é o tamanho de um núcleo atômico. Então, essa é o comprimento da onda. Ele é tão fininho, cada pico desse aqui, né, que a gente aprendeu aqui, né, que é o comprimento de onda, desenhei ele é tão pequenininho que ele é do tamanho de um núcleo atômico. Então, a onda em si, a gente consegue, né, a gente sabe como que mexe com ela, a gente sabe direcionar esses campos, a gente sabe as propriedades de reflexão, etc. Agora, o que muda, o que talvez seja mais fácil ou mais difícil, é você gerar uma onda que tenha aquela frequência que você queira. Então, às vezes, para raio-x e raio gama, como já são coisas mais energéticas, para você conseguir começar a emitir esses raios, você tem que fazer manipulação de núcleos atômicos, decaimento de núcleos, coisas assim, que daí, quando você começa a mexer com essa parte nuclear, já começa a precisar de mais tecnologia ou de mais energia, e aí já começa a complicar mais um pouco. Para comprimentos de onda menores aqui, é mais fácil, é menos energia que é associada, então acaba sendo mais barato ou na questão do custo-benefício. Então, quanto mais energético começar essas ondas, começa a ficar mais difícil a gente trabalhar com ela e também de trabalhar de uma maneira segura, né? Porque essas emissões, se emitir na gente, as nossas células, elas não conseguem lidar com isso. Então, você vai estar mexendo com uma coisa que vai estar te causando câncer ao mesmo tempo. Entendeu? Eu entendi. Por isso que é uma dificuldade, então, para transmitir, por exemplo, você descobrir. Isso. A doença está ali, mas fica difícil você fazer realmente o desenho dela, os movimentos. Na questão de doença, tipo assim, cada onda eletromagnética, ela interage diferente com cada tipo de matéria. Se a gente pensar que micro-ondas, por exemplo, o nosso micro-ondas, ele interage bem com a questão da água, moléculas triatômicas e etc. Então, por isso que é utilizado esse comprimento de onda para esquentar os alimentos, porque ele interage bem. Se a gente usa raio-x, por exemplo, o raio-x ele não interage com a nossa pele e interage com nossos ossos. Então, quando você manda o raio-x na pessoa, ele passa direto pela pele e meio que interage com o osso, interage com algumas coisas que a gente tem no corpo. Por isso que quando a gente tira aquela chapa, a gente consegue ver o osso, ver se tem algum quebrado. Então essa que é a lógica, você joga o raio-x e aí vê. Aí nos tratamentos, tipo tratamento de câncer, etc., aí você tem diversos jeitos de você fazer, de você estar mandando essa onda eletromagnética
E aí você tem que mandar uma onda eletromagnética que interaja com aquele tumor, com aquilo lá, para ele absorver e ser destruído, ou destruir o núcleo da célula, e ser alguma coisa nesse sentido. Então não é qualquer onda eletromagnética, ela vai ter que, tipo assim, ser absorvida, né? Então elas, baseado nesse tamanho delas aqui, elas às vezes não reagem. Por exemplo, esse raio gama, como ele é bem pequenininho, ele meio que passa por dentro das coisas. Então ele quase não é absorvido. Agora, se a gente pegar a onda de rádio, às vezes ela não consegue passar por dentro das coisas. Então ela já é parada já desde o começo. Professor, Oi. no caso dos elementos químicos aí, eles tem vários comprimentos de ondas, né, que específicos para cada um deles. No caso do cálcio, por exemplo, que é 422.7, ele vai para onde no espectro? Porque eu achei que era visível, né, mas ele não é visível, então ele é ultravioleta. Não deu para identificar. Esse 422 é o que, a unidade? Nanômetro. Tá, nanômetro. Ele não é visível. Não é visível. Visível é até aquela faixa que a gente calculou. Deixa eu voltar aqui. O violeta termina no 370. Então, entre 370 e 750 nano é visível. Você falou que ele é quanto? 400 nano? 422, então ele está no visível. Então ele está no visível. Provavelmente vai ser azul. Está perto do violeta, né? Se a gente pensar assim, pode ser azul, de repente. O verde. Tem que jogar na internet, dá pra ver qual que é a frequência de cada cor. Beleza então, pessoal? Isso aqui? Beleza, professor. Tá, a gente pode relacionar essa questão de... Se a gente pensar na onda eletromagnética, de início, a gente tem essa independência dos campos elétricos e magnéticos. Por exemplo, se a gente tiver carga elétrica em repouso, volta na esquerda, a gente utiliza a lei de Coulomb. Não entra nada de magnético aqui se a carga elétrica estiver em repouso. Ou se, igual a gente viu na lei de Biot-Savart, por exemplo, se eu só tiver uma corrente aqui e essa corrente for constante, não variar com o tempo, eu também consigo calcular o campo magnético sem precisar do campo magnético. Então, se a carga elétrica tiver em repouso, né, tiver estacionária, ou a corrente for estacionária, a corrente não variar, eu não preciso de campo magnético para calcular campo elétrico, ou não preciso de campo elétrico para calcular magnético. Se a carga estiver parada, ou se a corrente for uma corrente que é estacionária, a gente consegue calcular tanto o campo elétrico quanto o campo magnético. A gente aprendeu isso aí no decorrer da nossa disciplina. Agora, se a carga estiver variando, se ela estiver aumentando ou diminuindo a velocidade dela, né, se ela for acelerada, ou a corrente elétrica ela for variável, aí a gente, para expressar o campo elétrico, precisa do campo magnético, ou vice-versa, que é o que a gente aprendeu nas equações de Maxwell, né, que a gente aprendeu nessas duas últimas aqui, né, de Faraday e Ampère-Maxwell. Então, se aqui, ó, fluxo magnético varia no tempo, eu vou ter o quê? Um campo elétrico. E se eu tiver um fluxo elétrico variando no tempo, o que eu vou ter? Campo magnético. Então, aí, se estiver variando, a gente precisa dos dois aí para ter essa relação aí matemática entre os dois. Então, assim, ao se resolver essas equações, dependendo de como a gente trabalhar essas equações, a gente pode chegar em algumas relações matemáticas que eu trouxe aqui para vocês. A primeira equação matemática é que o Maxwell chegou, antes mesmo de poder se medir de verdade essa velocidade da luz, ele conseguiu, utilizando aquele μ0, deixa eu ver se eu coloquei o valor dele aqui, vale 4π vezes 10 a menos 7. E utilizando aquele ε0, que é aquele 8,85 vezes 10 a menos 12, se a gente pegar a raiz inversa deles, a gente consegue chegar no 3 vezes 10 oitava, que seria 290, aproximadamente, né, 3 vezes 10 oitava, que é 299.792.458 metros por segundo, que é a velocidade da luz.
Ou aqui 1 bilhão e 79 milhões de quilômetros por hora. Isso aqui, pessoal, só para vocês terem uma noção, a luz do Sol demora 8 minutos para chegar aqui na Terra. Então, por exemplo, se o Sol explodisse, a gente só ia descobrir que o Sol explodiu depois de 8 minutos que ele explodiu. Ia ser o tempo que ia demorar para a luz da explosão dele, por exemplo, chegar aqui no planeta. Então, apesar disso ser uma velocidade absurda, mas não é instantânea a luz, né? Ela demora um tempo para chegar. Professor, Oi. então é tipo, vamos supor assim, uma estrela, ela explodiu há 4 anos-luz no planeta Terra. Então significa que essa luz vai demorar 4 anos para chegar aqui. 4 anos. Então, se a gente pegar, a maioria dessas estrelas aí que a gente vê no céu estão milhões de anos-luz. Então, a gente está vendo a luz agora que demorou milhões de anos para chegar, sair de lá e chegar aqui. Inclusive, pessoal, para vocês verem a viagem que é. O universo, de acordo com a física existente, acredita-se que o universo ele está expandindo e de maneira acelerada. Então, o universo está aumentando de tamanho e de forma acelerada. Ou seja, as estrelas que estão mais longe, a luz delas não vai chegar nunca para a gente, porque como o espaço está expandindo, o universo está aumentando de tamanho, tipo assim, o universo expande mais do que a quantidade que a luz dela vem para frente. Então, se continuar assim, por exemplo, a gente, tipo assim, caso não mude, né? É um lugar do universo que a gente nunca vai ter contato. É impossível a gente ter contato com essa parte do universo, porque como o universo expande, não tem como a luz de lá chegar aqui. E, de acordo com a teoria da relatividade do Einstein, nada que possua matéria consegue chegar na velocidade da luz. Ou seja, de maneira nenhuma alguém ia conseguir chegar lá, e a luz de lá, ela é mais devagar vindo para cá do que o tanto que o planeta que está lá no limiar do universo vai para longe. Então, a gente não consegue... Isso é um fenômeno, né, que acontece quando você está estudando astronomia, por exemplo. Aí você acaba tendo contato. Eles conseguem perceber isso porque, observando por telescópio, eles conseguem ver que todas as galáxias meio que se afastam entre si. Só que isso tipo assim, não faz muita diferença para nossa vida, assim, porque isso não é uma coisa que está acontecendo rápido, é tudo coisas que demoram bilhões de anos para acontecer. Mas essa questão da velocidade da luz é interessante, porque ela aparece aqui no eletromagnetismo, ela foi calculada antes de ser medida, então ela primeiro foi verificado esse número teoricamente, e aí depois com observações de galáxia e tal, eles conseguiram também tentar medir isso por experimentos. Eu vou propor como tarefa aqui para vocês assistirem um vídeo que vai explicar isso daí. E aí, justamente por causa disso. Então, primeiro foi estimado teoricamente e depois conseguiu fazer essa medição aí, de verdade. Porque como ela é muito rápida, é difícil medir, por exemplo. Uma das coisas que foi feita, por exemplo, antigamente, ó... Oi. Pode falar. Mas esse Maxwell, ele calculou isso aí, né? Tá cortando muito a teoria seu dele. microfone. Ele meio que juntou várias teorias e organizou em equações. Aí meio que ficou falando de equações de Maxwell. Teoria Mas então tipo, seria teve o lógica Gauss, para hoje. Isso. É aplicado até hoje. Então, por isso que, tipo assim, a gente tem a equação do Faraday, do Ampère, do Gauss, mas como ele que organizou e achou as relações entre as equações, aí ficou equações de Maxwell. Beleza?
pessoal, eu vou... Ah, tá. Continuando aqui, ó, outra relação também que a gente pode calcular é que se a gente dividir o valor do campo, se a gente pegar uma onda eletromagnética e pegar o valor do campo elétrico num instante de tempo e pegar o campo magnético no mesmo instante de tempo, se a gente dividir um pelo outro, tem que dar a velocidade da luz. Então, esse campo elétrico, como ele é uma relação de seno, ele fica subindo e descendo, né? E aumenta e diminui. O campo magnético, mesma coisa, aumenta e diminui. Porque um que vai gerando o outro. Então, se eu pegar o campo magnético aqui e pegar o campo elétrico aqui, que seja no mesmo instante de tempo, se eu dividir um pelo outro, tem que dar esse 3 vezes 10 oitavos aí que a gente achou. Então, os campos, como na onda eletromagnética o campo eles vão variando, né? Porque um vai gerando o outro, então um aumenta, outro diminui e assim vai indo. Se você pegar um e dividir pelo outro, você tem que achar a velocidade da luz. Se você pegar naquele exato